vocês? Esse é o meu sinal e eu me chamo David Araújo. Eu estou aqui com um objetivo. Nós queremos continuar aprendendo sobre a história de Deus. Hoje eu quero também trazer um pouco daquilo que já vimos nos vídeos anteriores. Como foi, por exemplo, que Deus desenvolveu, criou e escreveu a sua palavra. Também eu quero relembrar como que Deus, nós já estudamos sobre isso, como Deus criou todas as coisas que existem no mundo. No nosso último vídeo, nós também já estudamos sobre como Deus desenvolveu a história dentro do Jardim do Éden, quando Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher. Nós também já vimos, por exemplo, ao assistir o vídeo, que Deus havia dado uma ordem ao homem, uma única ordem, de que ele não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No nosso segundo vídeo, nós vimos exatamente o que aconteceu. Nós vimos Deus expulsando, por exemplo, o Satanás do céu, que antes era um anjo de luz, porque ele estava com ciúmes e inveja da posição de Deus. E Satanás, então, ele vai para a terra e ele entra também dentro do Jardim do Éden como serpente e engana a mulher e faz com que o homem cometesse o primeiro pecado de rebeldia contra o Senhor. Lembra também que nós aprendemos um versículo das Escrituras que está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Hoje, nós também teremos uma nova história para ser contada, a continuação, onde nós vamos estar aprendendo sobre o que aconteceu com a primeira família, depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e os anjos ficaram ali protegendo aquele jardim, lembram? Então, quando eles foram expulsos, eles tiveram filhos. E o que aconteceu com esses filhos? Calma, porque é exatamente isso que nós vamos assistir no nosso vídeo de hoje. Mas agora eu quero contar o nosso versículo que também está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Depois nós vamos continuar aprendendo e treinando este versículo, certo? Agora vamos assistir o que aconteceu, na nossa história de hoje, com a primeira família depois da queda do homem. Quando eles tiveram seus filhos, um deles era Caim e o outro Abel. O que aconteceu? Você está curioso? Pois vamos assistir. Eva ficou grávida. Ao dar à luz, disse: o Senhor me deu um filho homem. Ela lhe deu o nome de Caim. Depois Eva teve outro filho, Abel. Abel decidiu ser pastor de ovelhas. Caim escolheu ser lavrador. Num dia escolhido por Deus, Caim reuniu alguns produtos de sua lavoura e ofereceu-os ao Senhor. Abel, no entanto, ofereceu uma ovelhinha. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Caim ficou zangado. Deus lembrou a Caim que o sacrifício precisava ser feito com a morte de um animal. Assim como as folhas de figo não cobriam o pecado de Adão e Eva, um sacrifício feito com plantas e legumes sem sangue
também não podia perdoar os pecados. Deus explicou a Caim que ele tinha sido rebelde ao não oferecer um animal. A Bíblia diz que Abel confiava em Deus, mas Caim não confiou. Deus declara na Bíblia que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. No entanto, Caim se recusou a obedecer a Deus. Ao contrário, jogou a culpa em Abel, seu irmão. Quando estavam no campo, Caim atacou e matou Abel. Deus perguntou a Caim: "Onde está o seu irmão?" Caim respondeu: "Não sei, por acaso serei eu guardador do meu irmão?" Deus insistiu: "O que é que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim. Você vai ser amaldiçoado na terra, encharcada com o sangue de Abel, sangue derramado por suas mãos." Caim se afastou da presença do Senhor. Sua rebeldia contra Deus causou o primeiro assassinato do mundo e a primeira divisão em família. Uau! Vocês conseguiram perceber como foi o desenvolvimento dessa história quando Caim, e o seu irmão Abel, Caim matou Abel cometendo o primeiro assassinato. Tudo isso por conta de ciúmes, inveja, porque Deus, e olha que Deus havia dito a Caim que o pecado dele já estava ali à porta e era necessário que ele dominasse, controlasse o seu pecado. E do mesmo jeito, Deus fala para nós que nós precisamos dominar o nosso pecado. Veja que Caim, ele decidiu escolher o pecado. Infelizmente, isso aconteceu. E nós teremos hoje mais histórias ainda. Porém, eu quero relembrar o nosso versículo. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, onde ele vai dizer o seguinte: "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." Romanos 5, 12. Então veja que tudo isso aconteceu, esse assassinato, por conta do pecado. A morte começou, o pecado trouxe a morte a todas as pessoas e a mim também. E isso também acontece porque nós pecamos. Então, nesse momento, vamos ver, assistindo, o restante da história. O que foi que aconteceu? Deus olha para a humanidade e ele fica muito triste, chateado com o imenso pecado que a humanidade tem. Mas ao ver um homem, ele vê que ele é justo, que ele é temente, fiel ao Senhor. Deus então decide fazer o quê? Quem é este homem? E o que aconteceu com todas as outras pessoas que decidiram pecar? Vamos assistir o próximo vídeo? Com o tempo, os descendentes de Adão e Eva começaram a povoar a terra. Ao ver que a maldade humana estava por todos os lugares, que as pessoas só pensavam em coisas ruins, Deus ficou triste e disse: "Eu mesmo criei a raça humana, mas agora vou destruí-la." No entanto, Deus estava contente com Noé, o único homem justo daquela época, um homem que lhe obedecia completamente. Deus falou com Noé: "O fim da humanidade está próximo. Existe muita violência. Vou destruir tudo que existe, incluindo as pessoas. Construa uma arca de madeira com bastantes divisões. Cubra-a bem com piche por dentro e por fora. A arca deve ter 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, com uma porta só. Você, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras devem entrar na arca.
leve também um casal de animais de cada espécie. Eles virão até você, mas coloque na arca 7 pares dos animais que santifiquei. Então Noé passou a avisar ao povo: quem não honrar a Deus morrerá. Mas infelizmente todo mundo zombava de Noé. Noé e sua família acreditaram em Deus, entraram na arca e o Senhor trancou a porta. Deus mandou chuva durante 40 dias e 40 noites. A água também jorrava do fundo da terra e ia cobrindo tudo. Com a subida da água, a arca começou a flutuar. Finalmente a água cobriu tudo que havia na terra, até mesmo as montanhas. Todos os seres vivos morreram. Os pássaros, o gado, os animais que andavam e rastejavam, todos se afogaram no dilúvio. A terra ficou coberta de água durante 150 dias. Deus, no entanto, cuidou de todos os que estavam na arca. Deus mandou que um vento baixasse o nível da água. Quando a arca pousou nas montanhas de Ararat e as plantas começavam a crescer novamente, Deus falou com Noé: saiam da arca e tirem os animais também. E todos saíram. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: multipliquem-se, tenham muitos filhos e povoem a terra. Continuem a comer plantas, comecem a se alimentar da carne dos animais. Quem matar outro ser humano deverá ser morto. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus prometeu a Noé: estou fazendo uma aliança com você e com os seus descendentes. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Esta promessa vai ser selada com um arco no céu. Sempre que chover, você e eu veremos o arco-íris e nos lembraremos da promessa. Nossa, vocês viram o vídeo como Deus ele é poderoso? Deus ele decidiu, destruir a humanidade com águas do dilúvio, e águas que vinham de cima do céu e águas que vinham debaixo da terra. Tudo isso porque Deus detestava o pecado da humanidade. Porém, Deus percebe e ao olhar para um homem, Noé, ele vê que Noé ele é bom, que ele é justo e temente ao Senhor. E então Deus decide salvar Noé e manda que Noé construa uma grande arca, onde ele iria salvar a sua família e também iria salvar os animais. E o interessante aqui é que para ser salvo, só seriam salvos aquele que entrasse pela única porta que havia sido feito dentro da arca. E eu fico imaginando uma comparação para a nossa salvação. Só há uma forma de sermos salvos, que é através de Jesus Cristo, fazendo metáfora com essa única porta da arca de Noé. Então veja que Deus ele detesta o pecado da humanidade, mas ele faz uma aliança com o povo. Depois que o dilúvio termina, ele faz uma aliança, e o símbolo dessa aliança é a arca, é o arco-íris, onde ele promete à humanidade que nunca mais, a terra seria destruída com águas do dilúvio. Nunca mais aconteceria. E Deus promete. E a sua aliança, que faz com que ele lembre dessa promessa, é o arco-íris. Deus, ele ama o ser humano, mas ele detesta o pecado. Vamos lembrar então do nosso versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Nós já vimos a história do dilúvio. Nós vimos como, e depois do dilúvio, Noé gerou filhos e filhas e se multiplicaram. Nós vamos ver então o que é que acontece com essa nação. Vamos assistir? Depois do dilúvio, quando todo mundo ainda falava a mesma língua, muitas pessoas foram habitar nas planícies do Oriente. Certo dia eles decidiram o seguinte: vamos construir uma cidade e uma torre. Seremos famosos e não nos separaremos uns dos outros. Mas isto foi uma desobediência direta às ordens de Deus para que se espalhassem e povoassem a terra. Além do mais, a torre que planejavam construir seria um lugar de adoração ao sol, à lua e às estrelas. Eles decidiram adorar a criação e não o Criador. Deus viu a cidade e a torre que estavam sendo construídas e disse: o povo é um só, e todos falam a mesma língua. Assim, podem fazer tudo o que quiserem. Vamos descer e confundir suas palavras. Assim, um não vai entender o que o outro está dizendo. E foi o que o Senhor fez. A construção parou. O nome de Babel significa confusão, pois foi ali que Deus criou diferentes idiomas, obrigando o povo a se espalhar pela terra. Nossa, vocês conseguiram perceber? Deus, Ele trouxe ali a confusão das línguas. E por causa dessa confusão, obrigou as pessoas a se espalharem por todo o globo terrestre. Deus é realmente poderoso. E Ele teve o poder de criar novas línguas ali, dividindo a nação, fazendo com que houvesse uma quebra de comunicação entre todas as pessoas. As pessoas que conseguiam se entender formavam então uma nova comunidade, porque aquelas línguas eram iguais. Então as pessoas eram divididas e separadas por línguas agora e se espalharam pela terra. E mais uma vez, Deus mostrando o seu grande poder. Eu espero que você tenha gostado de assistir o nosso programa de hoje. Foi muito bom ter vocês conosco e aprendendo sobre a palavra de Deus e a história de Deus. Aproveite, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os seus vizinhos, sejam surdos ou ouvintes. É muito bom vocês aproveitarem esse recurso para estarem compartilhando e conversando sobre a palavra de Deus. Essa foi a história de Deus e eu te convido para que juntos possamos aprender mais e mais. Eu espero você no nosso próximo vídeo, ok? Que Deus abençoe. Tchau! Opa, não se esqueça, curta o nosso vídeo e acompanha o nosso canal no YouTube. Tchau! Deus abençoe e abraços!